Estamos de volta na Ação e Reação nesta sexta-feira, dia 4 de novembro. Hoje, Dia Nacional do Design. Então, parabéns a todos que mexem com isso, as pessoas que mexem com moda, as pessoas que mexem com elegância. Hoje é Dia Nacional. Hoje temos vários assuntos para abordar aqui, né? Justiça nega pedido de suspensão do Enem. 50% dos moradores do Guarujá deixariam de morar lá se tivessem outro local para viver. Eles alegam que a violência, a preocupação com a segurança é um dos fatores que fariam 48% das pessoas do Guarujá deixarem a cidade, a Pérola do Atlântico. Santos sonha com Robinho. Será que é sonho ou é um mito? FIFA multa a CBF por torcedores homofóbicos no jogo dia 8 de outubro em Natal. Os torcedores do jogo com a Bolívia se dirigiram aos jogadores da Bolívia, chamando eles de não sei o que lá, CBF tomou multa. E também foi multada em 49 mil, porque no jogo na Venezuela não deu entrevista no local correto. Então a CBF é multada por o jogo dia 6 de outubro, onde torcedores xingaram jogadores da Bolívia, ou na verdade um jogador da Bolívia, e também porque na Venezuela não deu entrevista no local certo, né? Bom, hoje eu tenho aqui o consultor e mestre em Direito Ambiental, nosso convidado e comentarista do TV Com, Zé Geraldo Barbosa. Tudo bem, Zé Geraldo? Tudo bem, Filete, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Saúdo o nosso companheiro de bancada, o Guto, e vamos abordar alguns temas de relevância, de interesse da cidade. Esse WhatsApp do Zé Geraldo não para, tá piscando aqui. Deixa o Zé Geraldo falar no programa, depois você passa o WhatsApp para ele, entendeu? Mas, lembrando disso, perguntas no 981-598868. Perguntas, críticas, sugestões para o programa Ação e Reação. Também o nosso convidado, jornalista conceituado, comentarista da TV Com, Guto Brito. Tudo bem, Guto? Boa tarde, Filete. Boa tarde, Zé Geraldo. Boa tarde a você, telespectador. Bom, nós temos aqui o problema do Enem, né? Justiça nega pedido para suspender o Enem, né? Ou seja, o Ministério Público negou o pedido para suspender o Enem, apenas de um universo de muitas pessoas, 191 mil pessoas, né, não vão fazer a prova, vão fazer no dia 4 e 5 de dezembro. São as pessoas os alunos que, infelizmente, os colégios estão ocupados, né? Na verdade, essa questão de ocupação é uma questão que é uma bagunça, né? Se o Brasil não investir em 30 anos na educação, nós não vamos sair da mesmice, do buraco. Então é um bando de baderneiro que não quer educação nenhuma, que se locupleta, pega os colégios. Na nossa época de colégio, o Guto é um pouco mais novo, tal, na nossa época de colégio, a gente ia lá com pão, não tinha CPI da merenda, não tinha ninguém roubando merenda, tá? Mas a gente ia lá com o pão, com aquela mortadela de quinta, né? E comia, respeitava a professora, dona Noêmia, a professora Roseli, professora Carla, a gente respeitava a professora, chegava em casa e estudava a matéria. Deu médico, deu engenheiro, deu fisioterapeuta, deu produtor de televisão, deu jornalista, deu tudo, né? Essa molecada fica na casa dos pais até tarde, acha que é obrigação do Estado tudo, se locupleta de uma área de um colégio e tal. São 1.200 ocupantes de colégio, que vão prejudicar 191 mil pessoas, né? Então, no universo de 8, 9 milhões, que vão fazer o Enem, 191 mil vão ser prejudicados por causa dessas ocupações e vão fazer a prova dia 4 e 5 de dezembro. Espero que essas pessoas ocupem esse tempo estudando, né? E que a gente continue tentando tirar esses baderneiros, pseudo-travestidos de querer melhorar a educação, né? Porque não tem respeito com o professor, não tem respeito com os colegas, e o que acontece? 191 mil pessoas vão ser prejudicadas por 1.200 pessoas que estão ocupando o colégio, e a gente sabe a mando de quem para quem, né? Porque tudo que eles querem é menos educação, né? Então, essa questão, Zé Geraldo, do Enem, o que você acha? A Justiça negou o pedido, vai ter a prova e quem tiver colégio ocupado faz depois, no dia 4 e 5 de dezembro. Bom, aí a gente tem que abordar essa ocupação sob dois viés. Primeiro, os estudantes tomaram posse dos imóveis com o intuito de protestar contra a medida, o projeto 241, que estabelece o teto máximo de gasto para o Estado. Isso é uma pergunta. Ou eles estão protestando
pela reforma do ensino médio que se avizinha aí, um projeto que está sendo submetido à apreciação do Congresso. Se for em virtude da reforma que se avizinha, eu acho louvável porque eles estão colocando o dedo da ferida e estão mostrando à população que esse assunto tem que ser discutido, porque o problema mais premente no nosso Brasil, na nação brasileira, na formação do homem brasileiro, na formação dos nossos futuros políticos, na formação da nossa juventude, chama-se educação. Educação é investimento, não é um bem de consumo. Então, nessa ótica, isso tem que ser colocado e todo mundo foi estudante aqui e todos nós somos políticos. Não políticos profissionais, não políticos com outorga de mandatos eleitorais, mas políticos na acepção do termo. Política é algo essencial à vida da democracia, é algo essencial à vida de uma nação. Agora, se for para protestar contra essa medida do Estado, que não é uma medida de governo, o Brasil, sim, tem que impor limites de gasto, porque senão a nossa economia cada vez mais vai a frangalhos. E não se pode também somente protestar, dizer que os estudantes são baderneiros, Filete. Isso é um viés muito fácil de olhar, não é? Claro que aqueles que são baderneiros têm que ser acolhidos pela lei, como pela lei devem ser investigados, acolhidos, e as sanções e as punições devem ser aplicadas a eles. De jeito nenhum pode-se pensar em que eles sejam depredadores dos equipamentos públicos. Caso assim for, a lei tem que ser aplicada a todos. Mas o que é fundamental é que esse assunto de reforma do ensino médio tem que sim ser abordado. A população tem que pensar que isso interessa a todos nós. Não interessa só aos nossos governantes e aos nossos congressistas. É responsabilidade nossa, de todo e qualquer cidadão, do mais simples ao mais categorizado, em termos de dinheiro, mas interessa, faz parte da formação da nação brasileira. O Brasil só poderá ser um país desenvolvido com dignidade humana a hora em que todos nós, seres humanos que vivemos aqui nesse país, tivermos um tratamento iguais, ou seja, a lei iguais para todos, iguais direitos para todos, sem nenhum privilégio. Guto Brits, essa questão dos estudantes aqui, que estão ocupando os colégios, e da justiça que nega o pedido para suspender o Enem. Aqui em Santos nós temos uma ocupação na Unifesp, eles estão fazendo bem lembrado. Aqui no campus da Unifesp. Eu concordo em parte com o que o Zé Geraldo colocou, eu acredito, acho que tudo tem que ser feito de uma maneira negociada. E acho que invadir, ocupar a escola, acho que não é o melhor caminho para o diálogo. Eu acho que os estudantes poderiam ter formado uma comissão e tentar negociar ponto a ponto, que eles discordam. Primeiro que é importante que os estudantes também coloquem o que eles acham que vai prejudicá-los nesse projeto de mudança da estrutura da educação. Porque não dá para invadir por invadir, a gente é contra, mas eles precisam dizer o que eles não concordam e melhor, eles têm que colocar as alternativas para se melhorar o projeto. Porque não dá para ser contra só porque eu sou do contra, porque é bonito ser do contra. Tem que se haver uma consciência, uma responsabilidade de uma participação de professores, de educadores, do governo, de todos os segmentos da sociedade para se melhorar a educação. Do jeito que a educação está, a grade curricular precisa ser mudada, o mundo mudou, nós estamos no século XXI, é necessário que haja adequações, então eu acho que deveriam se sentar à mesa e começar uma negociação. Eu acho que invadir escola, deixar os alunos sem aula, prejudicar quem vai fazer o Enem, eu acho que aí já extrapola o direito da manifestação e passa a prejudicar a maioria das pessoas. Praias da região são afetadas por chuvas e habitações precárias. Principalmente essa de Mongaguá, aqui no litoral, foi muito afetada. Chuvas aliadas a ligações clandestinas de esgotos, habitações precárias são os principais fatores que afetam a balneabilidade da Praia Santista. O assunto foi discutido no Seminário Internacional de Qualidade de Águas Costeiras do Estado de São Paulo, que teve início ontem em Santos. O evento, realizado no Teatro Guarani, segue hoje reúne pesquisadores brasileiros do exterior.
além de representantes do poder público. A entrada no Teatro Guarani é franca. Zé Geraldo, você que é mestre em direito ambiental, essa questão das chuvas, ligações clandestinas, balneabilidade, é uma questão que preocupa a nossa região, que vive também um pouco do turismo, do veraneio, né? Sem dúvida, isso é um assunto básico, né? Porque a temporada de verão se aproxima e a balneabilidade das praias torna-se necessária para dar segurança não só àqueles que aqui residem, mas também aos turistas que nos visitam. Claro que toda essa série de ocorrências que nós estamos tendo aí, desses fenômenos climáticos, aumento das marés, quantidade de ventos, as tormentas, os pequenos ciclones, e associado também à quantidade de lixo, de falta de educação ambiental por parte da população, acarreta uma série de transtornos e também prejudica por demais o surgimento de vetores propagadores de doenças assim, tipo leptospirose, doenças alérgicas. Então, isso aí demanda uma série de estudos, uma série de decisões que não adianta agora tomar em cima. Nós estamos aqui já no início de novembro, o verão se aproximando, nós temos que agora nos preocupar com o quê? Com aquilo que é possível fazer, e o que é aquilo que tradicionalmente o poder público do Executivo de Santos faz, limpeza da praia, da areia, não é? E o CETESB controlando a qualidade da água do mar, e é isso que tem que se fazer, sempre foi assim. Agora, a resolução de tudo isso importa num grande estudo de engenharia de saneamento ambiental, que inclusive envolve a construção de quê? Resolver os problemas dos diques de São Vicente, o canal de Catiapuã, a educação ambiental na Vila dos Pescadores, na Vila Margarida, porque quer queira, quer não queira, desde um pequeno saco de plástico que é consumido quando a gente vai ao supermercado e coloca aquilo que nós compramos no supermercado no saco plástico, isso aí causa um dano ambiental tremendo, vocês não têm ideia. Nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos, na Europa, não tem mais saco plástico. Isso aí é coisa de mundo subdesenvolvido mesmo. Porque se você for ver hoje, o Filete, numa pequena raia que for capturada aí no nosso mar, na nossa costa, você vai ver lá ela enrolada com um saco plástico. Tartaruga? Tartaruga. Tem problema, você tem que operar. Você tem. Já operei várias tartarugas que comeram plástico, várias. Então, isso tem que abrir o casco, serrar o casco, levantar o casco, entrar no peritônio dela, abrir, tirar o plástico do intestino, fechar, entendeu? Quer dizer... Você vê que todos aqueles micro-organismos, os seres vivos que convivem nos nossos manguezais, estão acabando. E com isso você faz o quê? Com que aquela cadeia alimentar para trazer os nossos peixes, da cadeia alimentar dos nossos pescados, acabem. Então, nós mesmos, brasileiros, nós mesmo, povo brasileiro, contribuímos para essa degradação da natureza e sofremos por isso. E aí dá uma consequência de doenças alérgicas, de uma série de outras doenças, aí aumenta o custo do tratamento dessas doenças, aí aumenta a demanda por SUS, é tudo. Como se nós investíssemos em saneamento, investíssemos em educação ambiental, reduziria o custo de tratamento dessas doenças. Seria muito mais simples, nós seríamos um país civilizado. Portanto, Filete, isso depende de uma política que não é só de âmbito municipal, de âmbito regional, é uma política de âmbito nacional. Tinha que ser um programa de Estado, não do governo, a resolução dos problemas de saneamento básico ambiental no nosso país. Antes de passar a palavra para o Guto, mandar um abraço para o reitor da Unimes, o Rubinho Viegas Júnior, ou conhecido como Rubinho, Rubens Viegas Júnior, Rubinho que está vendo o programa, manda um abraço para ele, para a sua irmã, para a Renata, né? Que a Renata está nos Estados Unidos, mas o Rubinho está vendo o programa, manda um abraço para o Rubinho, reitor da Unimes. A questão da água, foi a CETESB que divulgou que o problema é na habitação, eles descobriram a pólvora, né? Mas é óbvio que a qualidade da água está diretamente ligada às condições de habitabilidade, de moradia das pessoas que moram em um determinado local. Matéria de hoje do Diário do Litoral. Se essa água, de alguma forma,
polui o meio ambiente da região é porque ela está sendo feita sem ligação. Na matéria do jornal A Tribuna, existe, por parte da CETESB, o argumento de que várias propriedades abrigam ocupações irregulares e que essas ocupações são as responsáveis pela maioria aí da poluição. Porque a Santos, por exemplo, tem um alto índice de ligações feitas regularmente, é bem saneada. O problema é o entorno. Agora, enquanto a gente ficar esperando que as pessoas resolvam nossos problemas, o Zé Geraldo citou bem, é preciso ter uma reeducação ambiental. Por outro lado, é preciso garantir também que essas habitações irregulares sejam, primeiro, congeladas, depois removidas para locais dignos, com endereço, com acessibilidade, com ponto de ônibus, com ligação elétrica, com tudo que um ser humano hoje no século XXI tem direito a possuir porque paga imposto. Retiradas essas pessoas dessas áreas de impacto ambiental, áreas de preservação ambiental, elas têm que ser recuperadas e não podem ser mais ocupadas. Enquanto a gente tiver habitação irregular, a gente vai ter uma qualidade de água ruim, porque nada de errado com essas pessoas, elas estão ali por uma consequência da nossa economia, de como é gerido o nosso país, enfim, mas elas não podem continuar morando dessa forma, então elas têm que ser retiradas e esse local tem que ser tratado, que não pode ter mais poluição na nossa região, porque isso compromete todo o nosso ecossistema, como também bem disse o Zé Geraldo, e isso também pode no futuro comprometer a vida das pessoas aqui e também a atividade turística, porque se a gente tivesse uma região, imagina vocês ali, aquela parte da zona noroeste, com infraestrutura urbanizada, com marinas, por exemplo, seria um ponto turístico para a população e para os turistas. Com certeza, com certeza. STF valida corte de ponto aos servidores públicos em greve. O Supremo Tribunal Federal validou nesta quinta-feira o corte de pontos de servidores públicos que decidirem entrar em greve. Por 6 votos a 4, a Corte estabeleceu que órgãos públicos podem fazer o corte dos dias parados antes de uma decisão da Justiça que considere a greve ilegal. Zé Geraldo, mudou o panorama agora com essa questão que um servidor público entrando em greve pode ter descontados os dias? O que eu entendo, Filete, que está na hora do legislativo começar a fazer leis, né? Porque o direito de greve é sagrado, mas teria que ter uma regulamentação para como fazer greve, em que circunstâncias fazer greve, porque, por exemplo, se você faz greve no transporte público ou num hospital público, você prejudica muito a população, não é? Então, você tem que estabelecer regras para que professores, por exemplo, ou correio, é uma coisa muito séria, rapaz, muito séria. A população é penalizada, o país é penalizado quando os nossos estudantes deixam de ter aulas. Quer dizer, isso precisa ser regulamentado, porque se faz as coisas assim e depois querem receber tudo. Não é por aí. Na iniciativa privada, você sabe disso, que a gente não pode fazer greve. A gente perde o emprego, perde o cliente. Quando você for autônomo, perde o cliente. Você tem que trabalhar e não tem hora. Se coloque você na condição de veterinário como você é, eu na condição de advogado, você tem que estar 24 horas, de segunda a segunda, à disposição do O Guto, como jornalista, que faz assessoria, se a pessoa vai fazer um congresso, ele não fizer aquela divulgação, o cara, que você está em greve, o cara arruma outro assessor, né? Sem dúvida. O que eu entendo é o seguinte, o direito de greve tem que ser defendido e é sagrado. Mas o Brasil tem que mudar, tem que ser passado a limpo. Não é somente em direito de greve, viu, Filete? Nós temos que aplicar o artigo 5, o artigo 5º da Constituição, que diz que todos nós somos iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Tem que ser mesmo. Por exemplo, no caso da Previdência Social, eu estava lendo hoje que a Previdência gasta cerca de 181 bilhões,4 milhões, com cerca de 34 milhões de beneficiários do sistema privado de Previdência Social. E gasta cerca de 114 bilhões com cerca de 1 milhão de pessoas pertencentes ao sistema público.
você vê que há uma desigualdade muito grande. Muito grande. Quer dizer, isso tem que ser, nivelado. Porque os servidores públicos, o servidor público, quando eu digo público, me refiro municipal, federal e estadual, em todos os níveis. 1 milhão de pessoas consomem cerca de 114 bi. Por outro lado, 34 milhões de pessoas consomem 184. Quer dizer, há uma desigualdade muito flagrante. Isto aí, esses privilégios têm que acabarem. Não é porque eu seja contra, não, mas as pensões desses servidores públicos federais, municipais, estaduais, têm que ser melhor estudadas. Porque um servidor público tem mais direito do que o filete que trabalha na iniciativa privada, do que o Gustavo, do que eu? Por quê? Se nós tivermos o mesmo tempo de contribuição, qual a diferença? Não é? Quer dizer, essas coisas nós temos também que enxergar que ninguém está contra o funcionalismo público. Pelo contrário, nós precisamos cada vez mais. É evidente que aquelas carreiras super especializadas têm que ser preservadas, como no caso dos militares, mas as demais, eu não vejo por que ter privilégio, eu não sei, sabe, eu não vejo mesmo. E eu acho isso que a desigualdade do país começa aí. E mais, por que os políticos têm fórum especial? Por quê? Nenhum país do mundo tem, cara. Se o sujeito cometeu um crime nos Estados Unidos, seja ele senador, presidente da República, vocês lembram do caso do Clinton, que respondeu, naquele caso com a Mônica Lewinsky, que ele respondeu perante o Tribunal de Primeira Instância? O Nixon perdeu o poder? O Nixon perdeu o poder, o Watergate perdeu o poder. Quer dizer, sabe, esses casos nós somos iguais, todos nós somos seres humanos, todos nós cometemos nossos erros e errar faz parte da condição humana. Agora, só porque o sujeito é um político, senador, presidente da República, deputado, prefeito, vereador, tem direito a fórum privilegiado, temos que acabar com isso. Né? Ou juiz, ou promotor, temos que acabar com isso. Respeito é bom, mas para todos. Guto Brito, essa questão aí... Você quer entrar no break, a gente comenta na volta? Não, pode comentar. Eu assino embaixo o que disse o nosso relator. Em relação à greve, pode comentar que o break a gente dá uma... Em relação à greve é rapidinho. Eu acho que o sindicalista ele tem que ser inteligente. Como disse o Zé Geraldo aqui, na maioria das vezes, se não em todas elas, a população é que sai prejudicada com a greve. Então, é preciso ter a inteligência e amadurecimento, é a mesma questão dos estudantes, e negociar sem prejudicar a população. As pessoas, os sindicalistas, as pessoas que militam nessa área, tem que ter mais criatividade. É acampar na porta do patrão, levar nota de dólar com o rosto do patrão, se for o caso, porque fazer com que a população não tenha acesso a determinado serviço, eu acho que só coloca a população contra a categoria, por mais que eles estejam com a razão. E se colocar no lugar do outro. Eu ainda não sabia que a lei de greve não estava regulamentada no Brasil, Zé Geraldo. Mas é preciso que se regulamente para todo mundo saber a regra do jogo. E se não estiver cumprindo a regra do jogo, infelizmente a justiça tem que ser, mais uma vez, provocada para decidir em relação a isso. Nós vamos ao breve intervalo, já voltamos. Luísa. Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo.
Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos. 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação. Nessa sexta-feira, hoje aqui na Baixada Santista, o pessoal se preparando para o fim de semana, né? Fim de semana que as pessoas deixam para descansar um pouco e tal. Então, sexta-feira é aquele dia que para as pessoas que não trabalham no sábado, né? É um dia gostoso, que a pessoa já vai preparando os planos para o fim de semana, se vai no cinema, se vai ver um filme com a esposa em casa, se vai sair com os filhos, né? Então, sexta-feira sempre é um dia alegre, né? E para mim também é alegre. Eu trabalho no sábado, mas eu gosto do que faço. Também é um dia alegre a sexta-feira, né? Hoje com os convidados José Geraldo Barbosa, consultor e mestre em Direito Ambiental, comentarista aqui da TV Com, e também com o conhecido jornalista Guto Brito, também comentarista da TV Com, tem programa aqui na casa, enfim. Vamos falar primeiro dos apoiadores, né? Para que a gente possa continuar no debate. Hoje eu fiquei muito contente que eu recebi a visita, deixa o Zan aí, eu recebi a visita do Neizinho, que é o filho do Ney, o Ney que está hospitalizado, mas está saindo hoje do hospital, da Santa Casa, fiquei muito contente com a melhora do Ney, o Neizinho que é presidente do sindicato da Estiva, foi lá com um animalzinho e tal, uma pessoa sempre bacana, um abraço para o Neizinho, que já veio muito aqui no Ação e Reação, né, na época lá do Santa Cecília e tal, um abraço para o Neizinho, que Deus ilumine ele para conseguir contornar a situação da Estiva. Fala dos apoiadores, um abraço para o pessoal do OSAM. OSAM, Plano de Assistência Familiar. Faça com mais que 500 mil pessoas da região. Tem OSAM. Faça como Augusto Capá de Casa. A OSAM para todo mundo aqui da televisão, da TV Com. Aldo dos Santos Pinto, que colocou OSAM no escritório. O Cirino, do sindicato, que tem OSAM também. Tem um caderninho lá que você pode consultar médicos com bom desconto. E também quando você mais precisar, a OSAM vai estar do seu lado. 3228 8000. Ligue agora e fala que viu o Ação e Reação e tem um bom desconto. Ou www.osam.com.br.
Também um abraço pro pessoal do Boqueirão Express Grill. Faça como o Zé Geraldo, vai comer todo fim de semana lá no Boqueirão. Todos os dias, das 11 às 16 horas. Tá lá, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercine Boqueirão. Hoje, vários pratos deliciosos, aí camarão, para os mais glutões, após 2h30, 3 horas, tem aquele preço único, que eu brinco que é o preço do limpa-fundo, né? O cara que vai lá para comer 1,5 kg, 2 quilos, vai depois das 2h30, 3 horas, né? E é o horário do limpa-fundo, né? Os glutões vão lá e limpam o fundo. Foi engraçado, que outro dia eu cruzei com o Nelson e o Paulo, falei, pô, Filete, o que é o horário do limpa-fundo que você inventou? É o horário dos glutões, depois das 3 horas. Lógico que tem gente que sai 3 horas do escritório e não é glutão e vai comer depois das 3. E aproveita a promoção. Uma vez eu fui com o Augusto Capô de casa lá e o Marcos França, pô, o Marcos sem dinheiro, né? Sempre na janela, pô, e o Augusto pegou um prato moderador também, o Marcos França pegou um prato de quase 1,5 kg, nós mandamos o Marcos França esperar. Espera aí, eu tinha que falar um particular com o Augusto lá, espera aí, quando deu 15 para as 3, passou. Não dá, né? O cara pega um prato de 1,5 kg, parece um prato de 2 estivadores, não dá, né? Então, Boqueirão Express Grill, o seu local de alimentação, né? Eu ouvi dizer que você gosta de ir lá, por causa do camarão na moranga, né? Camarão na moranga é bom, né? É bom, né? Você gosta. É bom, né? Não tem colesterol, né? Me Então, falaram que você é um habitué dele. Habitué lá do meu amigo Nelson, São Paulino, já tranquilo, em 14 pontos tem que fazer 3 para sair do rebaixamento. O São Paulo que é um grande time, né? E é engraçado, o Morumbi tá com problema, mas tá indo. O Santos é pequenininho, mas tá indo. O Allianz Parque é moderno e tá indo. E o Itaquerão, que é grande, gigante, está vazando, está com problema. O Debrecht tem que arrumar. Não é só cobrar os 5 milhões por mês, 10 milhões. Tem que deixar a coisa aí em cima, né? E a Vila Centenária, a Vila Belmiro Centenária, está resistindo. E está aí dando sempre bons espetáculos e revelando jogadores. Eu acho que o Modesto comprou uma casa, o outro presidente do Santos, que pode ser o Zé Geraldo, pode ser qualquer um, tá? Compra outra casa, compra. Quando comprar todas as casas daquela rua ali, né, a gente pede para o prefeito, se for o Paulo, se for outro, a gente pede para, de uma certa maneira, tirar aquela rua, fazer um bulevar ali e avança o estádio, né? E na própria Vila Belmiro reformada, né? Reformada, deixa uma parte antiga, uma parte moderna, deixa o entorno tal, moderniza por dentro, moderniza como fazem nos Estados Unidos tal, deixa a parte de fora centenária, moderniza por dentro, vai ficar uma coisa bacana e no próprio espaço, porque ninguém tem um estádio tão bem localizado como a Vila Belmiro. É perto de São Paulo, tem saída, é o melhor policiamento, a Polícia Militar está de parabéns, é o melhor policiamento dos estádios de São Paulo, ou seja, nenhum torcedor vem aqui, dá para chegar, dá para sair bem, então eu acho que a Vila Belmiro, ou se não construir um estádio, se não sair a arena, um estádio na região de Cubatão, porque nós temos muito torcedor do ABC, tem área barata em Cubatão, a gente pega os torcedores do ABC, de São Paulo, de Santos, e faz um estádio em Cubatão, que pode ser uma arena também. Né? Filete, você já está entrando numa área que eu não queria falar, mas me coça a língua. Precisa falar. Mas me coça a língua. Se quiser, não fala. Não come o camarão se quiser. Não, eu não vou comer camarão na moranga hoje, que eu tenho lá um outro prato que a minha mulher mandou fazer para mim. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte... Mas tu não vai no Boqueirão Express Grill comigo hoje? Hoje não dá, hoje não. Na próxima nós vamos. Eu queria te dizer o seguinte, Filete, Vila Belmiro, ampliar a vila para 27 mil, 28 mil espectadores, é possível, execuível. Tem um projetinho do Carol, lembra do Carol? Carol, que trabalhou com a gente na diretoria lá de 2000 a 2009. Quer dizer, é um projeto que invade um pouquinho, se não falha a memória, José de Alencar ou a Tiradentes, e é um projeto muito bom, fazer uma arena moderna, uma arena também multiuso, porque eu quero te dizer o seguinte, nenhum estádio de futebol, só para futebol, dá lucro. Tem que ser uma arena de multiuso. Se nós conseguirmos reformar a Vila Belmiro com uma arena multiuso, ou seja, que em 24 horas nós possamos transformar em campo de futebol, num palco para shows ou para um espetáculo, jogos de basquete ou de vôlei, ou hockey, são patins, ou um palco grande para ouvir Beyoncé, para ouvir qualquer show de rock, a Vila Belmiro comporta, e nós temos sim saídas, temos boa mobilidade urbana. Aí vamos dizer, pô, e o problema do estacionamento? Não precisa de estacionamento. Se compra duas casas antigas aqui perto, constrói-se uma garagem vertical e resolve o problema de estacionamento. Quer dizer, tem que ter criatividade, querer implantar ali um estacionamento
destruindo a vila para depois reconstruir novamente, eu acho que isso aí é uma falácia. A engenharia e a arquitetura hoje tem dados, tem números para fazer isto. E digo mais, quem conhece a Alemanha pode verificar isso, que eles aproveitaram em Berlim os grandes prédios antigos e transformaram esses prédios antigos, sem derrubá-los, em grandes arenas de espetáculo. Então, em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, a mesma coisa. Então, é possível, desde que se queira. Desde que se queira. Agora, fazer uma arena também viável, como se pretende ali no campo do Portuários, de comum acordo com a Portuguesa Santista também, colocando a Portuguesa, o Santos é espetacular, porque o Santos não vai despender nenhum centavo, a marca nome do Santos vai ser utilizado e o Santos, depois de 15 anos, vai passar a receber 40% da renda líquida. Essa arena não é para o Santos. O Santos vai ser soberano para mandar seus espetáculos na Vila Belmiro, ou mandar no Pacaembu, ou em Cuiabá, ou em Londrina, onde o Santos achar interessante ir. Tá? Isso é fundamental. Mas se o Santos for jogar em Londrina, ele tem que pagar os 60% para a Arena ou não precisa? Não tem nada a ver, são coisas diferentes. A Arena não vai invadir os negócios. E a Arena é do Santos, né? Não, a Arena não é do Santos, é de um grupo privado que tem capital brasileiro e capital americano. Tá, mas assim, ela é patrimônio e fica para o Santos, né? Não fica para o Santos. O Santos vai ter direito a 40% da renda líquida depois de 15 anos. Tá, e a Vila Belmiro continua? A Vila Belmiro continua com o Santos e esse grupo vai investir reformar a Vila Belmiro. 25 milhões no Santos. Eu estou falando para você dos dois projetos que poderiam ser Eu sei, a Vila Belmiro reformada para jogos menores, a Arena para shows, para jogos maiores, a Portuguesa, se quiser entrar, entra, se não faz o projeto do Armênio, que é muito bom. Mas o projeto do Armênio da Portuguesa... É muito bom. O projeto do Armênio isoladamente... É um shopping. O projeto do Armênio isoladamente não é bom. O projeto do Armênio, fazendo parte do projeto da Arena Santos, é muito Cidade bom. Santos, é excelente. Tem que compor forças. Agora, o problema principal não é esse. Ninguém é dono do terreno. O terreno ali é público, federal, é da SPU. Ali que está o nó da questão. Tem que se conversar com quem de direito. Quem está fazendo isso, eu não sei. Quer dizer, tem que chegar lá. Eu sei, não adianta o Portuários querer, a Portuguesa querer, esse terreno não é nem da gente. Tem que ter influência política para conseguir pegar o... Não, acho que tem, tem possibilidade de adquirir ou prorrogar o tempo de concessão da área. Agora, tem que ter gente focada nisso. Tem muito blá, blá, blá. Nós temos que pensar, e eu estava conversando com o Guto antes do programa, que a cidade de Santos é carente de um equipamento dessa natureza. Nós precisamos ter uma arena assim, uns 25 mil, 27 mil, uma arena multiuso, para que nós possamos inverter. Em vez de nós irmos a São Paulo ver shows em São Paulo, no Morumbi, no Aliança Palace, ou no Itaquerão, ou no Pacaembu, eles virão até aqui. Agora, evidentemente, esse projeto passa por duas coisas. Primeiro, mobilidade urbana, facilidade de acesso, entrada da cidade e também um sistema de transporte ferroviário. Nós não podemos ficar pendurados no modal rodoviário. Tá? Quando se trabalha com massa, transporte de massa significa trem, ferrovias. Nós tínhamos o melhor sistema ferroviário do Brasil. Acabaram o sistema de transporte passageiro, Estação da Luz, Estação do Valongo. Nós temos que reativar isso novamente para poder suprir as demandas e transformar a nossa cidade num polo cultural, turístico de nível mundial. Eu vou começar pelo final. Além disso, né, Zé Geraldo, o trem é rápido, né? Consegue levar grandes quantidades de pessoas. É um caminho exclusivo, não vai ter que parar no sinal, como fazem os ônibus, enfim. Se a gente não tiver uma malha rodoviária adequada, a gente vai para a Europa e vai para os Estados Unidos, vai para a África do Sul, vai até para a Índia, onde os britânicos construíram uma excelente malha rodoviária, agora está sucateada. Mas se você for para os Estados Unidos e para a Europa, eles só se deslocam de trem. Eles só se deslocam em hidrovias, eles usam e esgotam todos os meios de transporte mais baratos e depois eles vão fazer uma rodovia que cabe, mas eles priorizam a hidrovia e a ferrovia.
Em relação à Vila Belmiro, eu faço uma pergunta aqui, vou deixar a pergunta para o final do comentário, que a gente vai provocar o Zé Geraldo e o Filete, no bom sentido. Mas em relação à nossa questão cultural e turística, a gente tem tudo pronto aqui. Santos, a região tem... O pacote está pronto, nós temos um centro histórico belíssimo, nós temos um turismo ambiental e ecológico belíssimo, nós temos um turismo histórico nas nossas fortalezas aqui do litoral também belíssimo, que não é explorado na forma como poderia e deveria. A gente tem aí o Forte São João, só para a gente fazer um rápido comentário histórico, foi do Forte São João em Bertioga que Mendes Sá saiu para fundar o Rio de Janeiro. Então nós temos uma história riquíssima e, na minha opinião, pouco aproveitada e pouco difundida lá fora, principalmente no Brasil, para trazer o turista brasileiro para conhecer um pouco da história de Santos, que se confunde com a história do Brasil. Os grandes eventos do nosso país passaram por Santos e tiveram santistas como protagonistas. No comentário do esporte, eu acho que a cidade, a região merecem uma arena multiuso moderna. Agora, a provocação vai agora nessa pergunta, senhores. O Santos perderia, a Vila Belmiro perderia, fui assistir Santos e Palmeiras, a gente fica muito próximo dos jogadores, fiz um comentário com o Dr. Walter Paiva Cruz, que foi comigo ao jogo, grande otorrino, não conheci outro estádio, tirando a Bombonera em Buenos Aires, e a Vila Belmiro, em que a torcida fica tão próxima aos jogadores, tanto os da casa quanto os adversários. Então, é impressionante a proximidade. Isso deu uma melhorada, porque com aqueles aquários, tirou um pouco disso. Era pior antigamente. Era pior, com o alambrado agora. Tem gente até que defende a retirada do aquário, não estou só falando, só opinião, porque o aquário cabe 8 pessoas em cada aquário, né? Cada setor. E antigamente cabia 30 naquele espaço, né? No alambrado. Então, tem pessoas que defendem o alambrado. É a modernidade, né? Mas você fala assim... O Santos perderia aí, com essa arena, o título a Vila perderia o título de alçapão? Não. Porque jogar na Vila Belmiro é muito difícil. Não, de jeito nenhum. Esse pressuposto, ele não pode acabar nunca. O caldeirão da Vila Belmiro tem sempre que existir. O que vai se fazer é uma ampliação, né? Uma ampliação. Mas se mantendo esse desenho de abafa da torcida em cima do... O Corinthians jogava bem no Pacaembu, que é o estádio que sempre foi do Corinthians, o Santos também joga bem lá e tal. E hoje é difícil de ganhar o Corinthians no Itaquerão. Mesmo o Corinthians derrubado, lá é difícil, né? Mas poucos times ganharam. O Figueirense, o Santos... Acho que o Palmeiras ganhou uma vez, sei lá se ganhou, mas lá no Itaquerão é difícil de ganhar o Corinthians. Não é o Parque São Jorge, mas é difícil. Mas vocês conhecem a Bombonera? Conheço. Então, eu acho que eu não consigo ver outro estádio que tenha essa configuração do torcedor tão próximo ao adversário. No Brasil, o Santos, a Vila Belmiro. A Vila Belmiro. Em atividade. E eu sou contra remover os aquários. Você já assistiu o jogo ali do aquário? É maravilhoso. Você fica no nível do campo ali. Eu não falei que eu sou contra. Eu falei que há torcedores que são contra. Eu não sou contra, mas há torcedores. Existem controvérsias também que acharam que ficou. O Filete é um saudosista. Eu acho que cabe no passado. Eu não falei que eu era contra. Eu falei que tem deixa eu falar uma coisa, Guto. Tem torcedores. É que o Guto é muito novo, está acostumado com o aquário. O Guto é de videogame, é dessa geração de videogame. Obrigado. No vídeo não é. O Guto não é da geração de bolinha de gude, né? Ele não é da geração que o Leitão ficava lá, enchendo o saco dos outros técnicos, pegava um podre do técnico e ficava no alambrado falando, não sei o que lá, pegava põe fulano. Não, mas no técnico adversário pegava alguma coisa, um problema que ele tem na vida e ficava lá, ó o cheque sem fundo, tá devendo, paga o cheque para Taga Magavi, paga o cheque. E o técnico deixa eu falar, é evidentemente que em questão de segurança, hoje com os aquários há mais segurança, claro, tanto para os técnicos como para os jogadores de reserva, mas, sob o ponto de vista do futebol como espetáculo, o pessoal atrás do alambrado era muito melhor, porque a pressão no cangote era muito maior. Na Portuguesa Santista, então, era pior. Sim, o Urico Mursa também tem essa configuração. Era pior ainda. Se você viu o jogo lá, você vê. Agora, o futebol é um espetáculo, é um misto. Na Inglaterra,
por incrível que pareça, aqueles grandes estádios ingleses antigos, é tudo mais ou menos como uma vila. O cara tem contato assim, olha e xinga mesmo. E sem alambrado, né? Sem Eu acho alambrado. maravilhoso. O sujeito vendo a proximidade ali curta, ele vendo o espetáculo. Agora, Mas o Allianz Parque não tem alambrado. sim, mas... O Itaquerão não tem alambrado também. Mas então, estamos evoluindo. Mas é longe. Mas tem câmera. Tem Se câmera. o sujeito fizer alguma coisa, ele está identificado, que é o que tem que ser. Tem câmera, mas dá pra... Agora, antes tinha um treinador aqui que vinha para Santos e sempre o time dele perdia. É um treinador famoso, que não foi famoso como treinador, mas foi famoso como jogador. Aí ele falou assim, eu venho aqui, eu só me arrependo de vir aqui. Só me arrependo de vir na Vila Belmiro e tal. Aí descobriram que ele tinha um cheque sem fundo aí na Tamagavi, né? Aí então eles escreviam aqui e falavam... É verdade. Ô, paga Tamagavi! Então, imagina, ele tá no banco da orientação... Falavam a verdade, né? Seu caloteiro, paga Tamagavi, paga! Isso aí o treinador se irritava. E, pô, imagine, o cara ficar lá no teu ouvido buzinando, né? Uma vez o Luxemburgo veio aqui jogar contra o Santos e o Luxemburgo foi expulso. Né? Ou ele é treinador do Santos, foi expulso. Aí o torcedor pegou o elevador, ele foi pro elevador, segurou o elevador no terceiro andar e não deixava o Luxemburgo subir. Aí o Luxemburgo queria subir e o cara falava, Luxemburgo, o time tá melhor sem você que com você. Segurou, prendeu o Luxemburgo. O Luxemburgo falava para a pessoa, solta esse cara, ligou pro Marcelo Teixeira, o Leitão tá me prendendo aqui. Aí o Luxemburgo, fica bem que o time tá melhor sem você do que com você. E o que aconteceu? O Luxemburgo queria subir e não conseguia, certo? Por quê? Porque o torcedor estava revoltado com ele, prendeu o elevador no terceiro. Então falou, Luxemburgo, fica aí embaixo que tá melhor sem você do que com... Quer dizer, essas coisas só a Vila Belmiro. O folclore do futebol. O folclore do futebol, quer dizer, prenderam o Luxemburgo, no elevador, então essas coisas... Mas ali, na Vila Belmiro, Zé Geraldo, eu acho que é simples a intervenção. Se do gol de entrada, onde fica a torcida jovem, é só ampliar aquela parte ali. Mas talvez as casas... Sim, mas aí você vai ter que resguardar ali atrás. Uma negociação. Não, o projeto é viável, o projeto é viável. Você faz um novo lance de arquibancada, inclusive mais em cima do campo. Mas tem aqueles moradores de lá que vão ficar sem sol, a gente também tem que ter um pouco de bom senso. Isso, mas aí, gente, tudo é uma questão de conversar. Tem que negociar aquelas casas ali. Sim. Tem que negociar aquelas casas ali, de repente vão ficar sem sol e põe aquelas casas para ser, como o Modesto comprou, para jogador juvenil, para tal. Então, mas ali não pode também ter uma certa questão de conversar. A questão de reforma da Vila Belmiro, modernização da Vila Belmiro, ela tem que existir de qualquer jeito, independentemente do projeto ser projeto Bombaneira ou não, o projetinho do Carol, ou esse projeto da Arena Nova. Porque a Arena Nova, um dos requisitos é que seja aplicado 25 milhões na reforma da Vila Belmiro. E contempla isso. Agora, o que eu quero deixar bem claro que são 450 milhões de reais que virão para ser aplicados na cidade. Esse dinheiro, nós, santistas, não podemos perder, porque isso vai reverter num equipamento para gerar empregos, gerar um turismo cultural, recreativo, vai trazer gente de fora para a cidade. Então, isso é muito importante. Nós não podemos criticar por criticar sem conhecer o projeto. Nós temos que discutir o projeto. A pergunta básica que seria feita por qualquer associado e torcedor do Santos: o Santos vai perder, arriscar alguma coisa? Não. O Santos não vai arriscar um centavo. Um centavo. O Santos não vai comprometer a renda dele como comprometeu o Palmeiras, como comprometeu, por exemplo, o Corinthians, que está numa bananosa para pagar. O André estava reclamando do dia. Uma bananosa. O Lula deu o estádio para a gente e deixou 950 milhões de dívida. Nada, 1 bilhão e 300 com juros. Quer dizer, o Corinthians é uma dívida impagável. O clube vai ficar praticamente falido disso aí. Vai ter que resolver de outra maneira. Agora, não há esse comprometimento. Tem todo um processo de escala. A partir da inauguração da partida do projeto, o Santos começa a receber de cara 12,5% da renda líquida. O futebol, o Santos vai ter autonomia para mandar os jogos dele ou na Vila Belmiro, ou onde o departamento de futebol, onde a presidência do Santos achar que deve mandar. Vai ser feito um boulevard também, com lojas, com vitrines e tal. Agora, esse equipamento, torna a dizer, vai ser de uso do Santos, da Portuguesa, do Jabaquara e quem interessar. Claro. Agora, é um equipamento... Portuários. Mas esse equipamento é da cidade, não é do Santos. É um grupo de empresários do exterior e de São Paulo que querem aplicar. Eu entendo que é muito necessário. Ao invés de se criticar, tem que se conhecer o projeto.
detalhar o projeto, perguntar, fazer questionamento. Isso tem que ser feito. Não pode começar só a criticar porque quer criticar. Já fizeram a comissão no Conselho para acompanhar isso? Não? Já fizeram? Não? Fizeram uma comissão que eu reputo ruim por parte do senhor presidente do Conselho, que agiu de uma forma deliberada. Tinha que ser votação no clube. Não, pô. tinha que ser votação escolhida entre os conselheiros. Ele fez de acordo com o regimento, segundo ele, que permite fazer isso, e colocou quem ele quis. Agora, não funciona assim. Não é tinha assim. Que pôr, antidemocrático. Tinha que ter 30 candidatos lá para escolher 10. Pô, normal. Não pode ser dessa maneira, né? O Léo de Praia Grande está mandando um abraço para vocês, parabenizando o programa. O Brito, diretor do Setaporte, bom dia, filete convidados. Boa tarde. Todos esses problemas da má educação, está falando do Enem, vem de um povo a falta de interesse dos nossos governantes com a educação. Estão lá pelo voto e não para ajudar a população. Brito Guto. Falando que a educação tinha que ser melhorada e que os governos não estão preocupados com isso. A educação é a base de qualquer país civilizado e desenvolvido. Quem investiu em educação, hoje está colhendo os bons frutos. Enquanto o Brasil não entrar nesse trilho, vai continuar marcando passo aí. A gente usou exemplos aqui, por exemplo, a questão do inglês. Quem é que sabe falar inglês aqui hoje em Santos de uma forma razoável para atender um turista estrangeiro? Poucas pessoas. Eu fui numa faculdade da palestra, de 200 pessoas, só 16 sabiam falar inglês fluente. Eu falei, já estão pedindo a segunda língua, então o que vocês estão esperando, né? Exatamente. Bom, e o Brito também fala que o som da NET está chegando baixo na casa dele e tal, então a NET verifica aí se o som tá baixo, tá alto, né? Põe o som igual do Plim Plim que tá bom. Se puser igual nossos amigos lá um abraço para a família Santini, da TV Tribuna, põe igual do Plim Plim, vê pela Globo que fica bacana, entendeu? Que a Globo tá sempre na modernidade. Paulinho Bonavides mandando um abraço. Tem mais perguntas aqui. O Heraldo, que era apresentador do painel regional, está mandando um abraço para todos aqui também, né? Abraço para o Heraldo. O Guarujá em Debate pergunta, Filete, o que vocês acham da desilusão com a saúde e com a segurança no Guarujá, onde 50% das pessoas querem mudar de lá ou mudariam se pudessem, Zé Geraldo? É triste isso, hein? Eu morei no Guarujá, morava no Jardim Albamar, espetacular. É mais bacana, pô. Condomínio fechado lá. Condomínio fechado. Perto da viradinha do Perequê, pô. Sim, sim. Bacana. Mas eu mudei porque... Praia particular, sobe o morrinho, tem praia particular, Zé Geraldo? É verdade. Você vê o passarinho cantar lá, condomínio fechado. Tudo bem. Salão de festa bonito lá no condomínio. Tudo pô, bem, ali é um paraíso. Quadra de tênis, de futebol. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu mudei de lá por razões de quê? De trânsito, mobilidade. Saía de lá, do Jardim Albamar para vir para Santos, só a Dom Pedro, na época de temporada. Você morou que ano lá, Geraldo? Morei há 7 anos atrás, 8 anos atrás. Quantos anos ficou morando lá? Há 10 anos. Mas gostoso lá. Muito bom. Se tivesse a ponte agora ligando Santos, agora já o ponte, o túnel, e tivesse já resolvido, a Maria Antonieta prometeu para mim, num papo que eu tive com ela, que ela resolveria o problema da Dom Pedro. Até hoje não resolveu, pô. Entendeu? 8 anos não resolveu? Não resolveu. Agora vamos ver se o Walter Suma, que já vai vir qualquer dia aqui na TV Com, vamos ver se o Walter Suma porque resolve. Aquele problema lá é tão fácil de resolver e não resolveu, pô. Tem certos casos que precisa ter vontade política. Guarujá é vítima da incompetência dos gestores públicos. Mandar um abraço para o Uriel Vilas Boas, que também está vendo o programa, né? Então, e Guto Brito, essa questão do Guarujá, onde, segundo o jornal Tribuna de Santos, hoje 48,6% das pessoas, se pudessem, mudariam do Guarujá. É triste, hein? Rapidinho, só mandar uns abraços. O pessoal não para aqui, o Zap não para aqui. Um abraço para o Edivaldo Francisco, para a dona Jurema Prieto, para o Mauro Hamilton Ansejo, para a avó Santa. Bom, só fazer o meu merchan aqui. Hoje, logo mais 19 horas, TV Com Debate. Nós vamos falar sobre inclusão. A gente vai receber no programa o presidente do CONDEF, o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Luciano Marques, e também a Naira Rodrigues. Imperdível TV Com Debate, 19 horas. Rapidinho. Abraço para o Luciano e para todo mundo aqui, gente boa. Fazem um excelente... E para a Célia, que também é amiga da Fernanda, que está vendo o programa, mandou foto minha, do Augusto, Zé Geraldo. Um abraço para a Célia, obrigado pela participação e pelo carinho, né? Guarujá, é uma pena que Guarujá esteja passando por isso, mas é preciso se investir em educação, em geração de emprego e na reconstrução da cidade, sob todos os aspectos, principalmente na questão da infraestrutura. Guarujá não merece o abandono que está passando, esses problemas todos que tá passando, mas eu acredito que vai melhorar. Sejamos senhores da nossa língua para não sermos escravos das nossas palavras. Sempre vai existir gente que ama você
E gente, pelos mesmos motivos, te odeia. Quem te ama não vê defeito. Quem te odeia não vê qualidades. Os seus amigos veem as duas coisas. Zé Geraldo, obrigado pela participação. Muito obrigado, um abraço para a Felipe, esposa. mais uma vez, obrigado, muito obrigado. Eu queria dar um abraço aqui ao meu amigo Paulinho Bonavides, cuja única deficiência é ser São Paulino. A família toda é São Paulino. Uma parte dela, Bonavides, é santista? Que Não. Estou dizendo Bonavides do Pedro Bom do Pacheco. Serginho Bahia Bonavides, o maior back central que eu já vi jogar. Serginho e os filhos é tudo São Paulino? Sim. Não. O Serginho é São Paulino. O Paulinho... Não, o Paulinho, os dois Paulinhos são São Paulinos. São São Paulinos. Os dois filhos são roxos. Paulo Sérgio é roxo, trabalha com vereador no Guarujá, vereador. É a principal falha dele, mas ele é um grande homem, um grande amigo e um grande jurista. Sérgio Bonavides, o homem que tem a chave da igreja da Coração de Maria, que entra, é o único padre que confia, que entra e sai lá. E o maior jogador de futebol da Várzea Santista. Tá certo. Guto Brito, obrigado por ter vindo no programa. Eu que agradeço. Às 19 horas estaremos ligados na clínica, lá na sala de espera com o seu programa. Muito obrigado pela audiência. Prazer em participar na bancada aqui com o Zé Geraldo. Foi, acho que, um programa muito proveitoso, principalmente para a população. A gente procura informar aqui as pessoas. Um abraço para o Nicolau Bey, presidente do CDL Santos, que está aqui vendo o programa. Hoje foi qualificada, Rubinho Viegas, a Célia, o pessoal... todo vendo o programa da TV Com, a gente agradece muito a audiência, aos funcionários aqui. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.